Já houve um tempo em que ir ao cinema era uma das principais formas de entretenimento, mas nos últimos anos, a indústria cinematográfica tem sofrido uma grande decadência. Cinemas vazios e filmes flopados. Nem parecia que isso viria a acontecer quando tudo começou. Lá no final do século XIX, quando os primeiros cineastas começaram a produzir filmes em Nova York e na Europa, o produtor pioneiro David Rock Griffith foi atraído para a Califórnia por causa da diversidade geográfica. E lá, ele estabeleceu a Biography Studios em Los Angeles, que se tornou o primeiro estúdio de cinema de Hollywood. Em pouco tempo, muitas outras empresas de produção de filmes começaram a também chegar em Hollywood, incluindo a Universal Studios, a Warner Bros., a Paramount Pictures e a MGM. A década de 1920 era uma época de ouro para a produção de filmes, com lançamentos de clássicos como O Nascimento de uma Nova Nação, O Garoto, O Circo e outros sucessos da época. O cinema de Hollywood se tornou uma potência global nos anos 40, com filmes sendo produzidos e exibidos em todo o mundo. Nos anos 50, com o surgimento da televisão, representou um enorme desafio para o cinema, mas Hollywood conseguiu se adaptar e produzir filmes ainda mais ambiciosos. Nas últimas décadas, a indústria cinematográfica em Hollywood evoluiu e mudou em resposta às novas tecnologias e formas de entretenimento. Os estúdios de cinema se concentraram em franquias, adaptações de livros e quadrinhos, e a popularidade do streaming de vídeo criou uma nova era de produção de filmes e programas de televisão. Hoje, apesar de Hollywood continuar sendo uma potência global na indústria cinematográfica, produzir filmes não tem mais o mesmo efeito como era antigamente. Os bons e velhos lançamentos que éramos acostumados a assistir, hoje está cada vez mais extinto. Nos últimos anos, vários filmes que prometeram muito durante as campanhas de marketing pesado se tornou um tremendo fiasco no lançamento, com baixo número de venda nas bilheterias e repercussão negativa. Outro ponto é que as grandes produtoras americanas estão sendo vendidas para grupos chineses, e isso pode explicar o porquê o cinema americano está mudando cada vez mais, o que também explica a presença de atores chineses cada vez mais presentes nos filmes americanos lançados nos últimos anos. Mas qual será o real motivo das produtoras de Hollywood estarem em decadência com filmes flopando? Será esse um sinal de como veremos os filmes ser lançados daqui a 10 anos? Em 1895, quando os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière apresentaram ao público pela primeira vez o cinema através de uma máquina que captava, revelava e projetava filmes. O nome do primeiro filme se chamou A Chegada do Trem na Estação de La Ciotat, que foi exibido em Paris. Esse filme marcou o início da era do cinema e se expandiu rapidamente pelo mundo. No início, os filmes eram curtos, geralmente com menos de 1 minuto de duração e sem som. Eles eram projetados em locais públicos como feiras e circos, e as pessoas ficavam maravilhadas com a nova tecnologia. Mas em pouco tempo, os cineastas começaram a experimentar técnicas de filmagens mais avançadas, e filmes mais longos começaram a ser produzidos. Nos anos de 1920, o cinema virou uma forma de arte mais sofisticada, porém ainda sem som. Até que no final da década, quando o som foi permitido aos filmes, mudou completamente a indústria do cinema, permitindo que os filmes contassem histórias mais interessantes. Os anos 70 foi marcado pela popularidade dos filmes independentes e pela criação de novos gêneros, como filme de terror e de ação. Poucas décadas depois, o cinema foi dominado por grandes produções de Hollywood e por blockbuster, como a série Star Wars, Indiana Jones e Jurassic Park. Mas a chegada da tecnologia e da computação gráfica revolucionou a indústria, permitindo que as empresas de produção de filmes criassem mundos e personagens imaginários que pareciam incrivelmente reais na tela. E com o Ocidente totalmente influenciado pela cultura norte-americana, isso deu uma baita ajuda para as produtoras de Hollywood. Nas últimas décadas, grandes sucessos de filmes ajudaram a encher o bolso das produtoras com estouro de vendas de bilheteria, clássicos como King Kong e como o famoso Titanic, e com centenas de filmes que ficaram famosos no mundo, ajudaram muito no crescimento do cinema americano. E como naquela época a internet ainda estava engatinhando, o cinema, que já tinha uma boa tecnologia e tela gigante, servia como forma de entretenimento mais sofisticado para o público mundial, e com lançamentos marcantes um atrás do outro, atingindo todos os gêneros, o cinema chegou ao seu auge, e isso viria a durar por muitos anos. Mas a virada do milênio trouxe muitas mudanças e as coisas começaram a virar mais rápido. A era da informação chegou, e com ela o avanço da tecnologia. Novas formas de streaming começaram a surgir, e o público passou a ser mais exigente. E empreendedores como Reed Hastings, fundador da Netflix, apresentou ao público o lançamento de séries e filmes com alta tecnologia, a preço acessível e totalmente online.
e com a comodidade de não precisar mais ir ao cinema ou à locadora para assistir um filme, isso pode ter tirado o interesse de uma grande parcela dos consumidores de filmes que antigamente sempre iam ao cinema. Claramente que isso impactaria nas vendas de bilheteria. Isso, ligado às novas formas de passar o tempo livre como jogos online ou ficar em redes sociais, também pode estar sendo um dos principais responsáveis por fazer o público perder o interesse em assistir filmes, quanto mais ir ao cinema. A crise sanitária de 2020, que afetou todo mundo, impediu as indústrias de produzirem, e bem como você se lembra, nessa época os cinemas também ficaram parados por um tempo. Isso gerou um enorme prejuízo para as produtoras de filmes, e com o aumento nos preços dos custos de produção, fez com que produzir filmes ficasse mais caro. E o aumento desses custos de produção podem fazer os filmes de grande orçamento estar se tornando cada vez mais caro para ser produzidos. Isso significa que os estúdios precisam atingir um público ainda maior para cobrir os custos e gerar lucro. E se os filmes não são capazes de fazer isso, então eles podem acabar flopando nas bilheterias. Mas a falta da inovação é outro fator que contribui muito para os filmes estar ficando tão ruins. Alguns críticos argumentam que muitos dos filmes que estão sendo produzidos atualmente são muito parecidos com outros filmes que já foram feitos anteriormente. Isso pode estar deixando o público cansado de ver as mesmas histórias ser contadas várias vezes. Muitos dos filmes lançados nos últimos anos têm sido sequenciais, remakes ou adaptações de franquias populares. Embora esses filmes possam atrair um grande público inicialmente, em pouco tempo pode haver uma fadiga do mesmo público em relação a esses tipos de filmes. Mas esses não são os únicos fatores. Em 2012, a rede americana de multicinema AMC Theatres foi adquirida pela Big Tech chinesa Wanda Group por 2,6 bilhões de dólares. Em 2016, foi a vez da Legendary Entertainment, que também foi comprada pela Wanda Group por 3,5 bilhões. A Legendary é uma das maiores produtoras de filmes de Hollywood, e essa compra foi uma das maiores aquisições feita por um grupo chinês na época. Mas não tem nenhum problema ter atores chineses em filmes americanos. O problema está na guerra que esses dois países estão travando, e com as tensões comerciais que já duram alguns anos, claramente que isso também causa impacto na indústria cinematográfica. Mas será que estamos para ver o fim do cinema com tanto filme flopando? Em uma era onde a concorrência desbanca quem não faz inovação, a indústria do cinema está cada vez mais ameaçada. As novas plataformas de streaming que hoje estão dominando o mercado mundial pode ser a responsável pelo fim do cinema como conhecemos. Só que dizer que as grandes produtoras de filmes vai acabar pode ser um erro. A nova estratégia das indústrias hollywoodianas tem apostado em séries e filmes de blockbuster, e essa ideia ainda faz as produtoras faturar algumas centenas de milhões. Mas mesmo com tanto problema de flop em vários filmes, as produtoras de Hollywood ainda são as populares da atualidade. Só que o fracasso que vem acontecendo nos filmes não tem agradado a maioria dos amantes do cinema. Mas a verdade é que se eles se desprenderem de formas que já estão saturadas para fazer filmes e arriscarem novos projetos, com novas ideias, podemos ver uma mudança para melhor nos filmes que serão lançados no futuro. Mas e você? Qual a sua opinião sobre os filmes que estão sendo lançados hoje em dia? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve. Para você é de graça, e isso ajuda bastante o canal a crescer aqui no YouTube. Agora, você já viu o que está acontecendo com as lojas americanas? Ainda não? Então clica nesse card que estou deixando aqui na tela para você, e a gente se encontra lá em poucos segundos. Por esse vídeo é isso, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Um forte abraço e até mais.